Oi, gente. A gente está aqui para falar hoje um pouquinho da história da relatividade. A gente não deve aprofundar muito esse conteúdo. A gente está mais preocupado em entender quais são as origens históricas dele, tá bom? A gente vai falar um pouquinho da relatividade especial, mais dela do que da relatividade geral e da relatividade geral. Então, gente, é impossível a gente desvincular a história da relatividade da história do eletromagnetismo. E, assim, entenda eletromagnetismo como eletromagnetismo barra ótica, tá? Porque existe um livro do Roberto Andrade Martins, que é a História da Relatividade Especial, existe um capítulo inteiro para mostrar a importância da ótica para a relatividade e da relatividade para a ótica, tá? Então, ele conclui o capítulo defendendo a tese de que os princípios da relatividade também se aplicam para a ótica. Então, todas as leis da ótica devem valer para referenciais inerciais e que a velocidade da luz independe da velocidade da fonte. Tá certo, gente? Então, entenda dessa maneira. A ótica, por meio dos experimentos de interferometria, um dos quais nós vamos discutir um pouquinho nessa aula, que é o experimento de Michelson-Morley, ela foi muito importante, tá, para o desenvolvimento empírico da relatividade. Tá certo, gente? Então, é preciso que a gente lembre, em primeiro lugar, que a relatividade ela surge de uma síntese entre a mecânica e o eletromagnetismo, que modifica a mecânica, modifica também o eletromagnetismo a um grau, né? Depois quando a gente vai ver as transformações interreferenciais do campo eletromagnético, mas ela modifica prioritariamente as leis da mecânica. Bom, em 1873, Maxwell, como falamos na aula passada, ele unifica teoricamente a ótica ao eletromagnetismo ao prever, teoricamente, que as ondas eletromagnéticas seriam ondulações transversais que se propagariam com a velocidade já medida por diversas vezes e por diversos métodos diferentes da luz. Tá certo? Essa comprovação experimental vem 14 anos depois, tá, com Heinrich Hertz, tá, que ele vai unificar experimentalmente o eletromagnetismo, produzindo pela primeira vez na história as ondas de rádio. Essas ondas de rádio vão posteriormente suscitar, tá, um debate interessante entre os maxwellianos, como por exemplo Oliver Lodge, e outros engenheiros, como o Guilherme Marconi, tá, pela construção do rádio, tá certo? Pelo aparelho de rádio. E eu tenho uma palestra que eu posso colocar no card aqui, né, para você, que ela fala do rádio como uma construção sociocientífica. Lá a gente debate de maneira mais aprofundada essas questões. Aqui a gente está pegando esse elemento histórico, né, para situar no tempo a construção da relatividade. Então, nesse momento, tá, o éter, que já era algo que nós debatemos na aula passada, né, já era uma entidade, digamos assim, física considerada, ela não era mais somente uma entidade luminífera, mas ela era também uma entidade eletromagnética. Acreditava-se que os campos eletromagnéticos eram oscilações de tensões e deformações do meio eletromagnético, que seria o éter. E aí tinha-se duas possibilidades. Ou, né, nós temos, como é que eu posso dizer? Quer dizer, vamos terminar em duas possibilidades. Ou o éter ele é desnecessário para descrever certos elementos matemáticos e físicos, ou existe um referencial preferencial, tá, que vai permitir com que nós façamos medidas eletromagnéticas adequadas, que esse seria o referencial do éter, em repouso. Bem, então, muitos dos experimentos e muitas das teorizações eram feitas em termos de uma teoria do éter, para a gente entender qual era a velocidade da Terra em relação ao éter, para que nós pudéssemos encontrar o referencial no qual o éter estaria em repouso absoluto. Tá certo, gente? Bom, o que os experimentos encontraram, tá bom? As provas e contraprovas do éter tornaram ele um problema irresolvível, tá certo, gente? Não dava para a gente identificar a velocidade do éter, tá bom? Ou se o éter estava. Então, várias teorias apareceram. Apareceu uma teoria do Stokes, em que o éter se movia parcialmente e era arrastado junto com os corpos em movimento. Apareceram as teorias do éter em repouso, apareceram as teorias do éter em movimento, tá certo? Mas nós não conseguimos, né, ficou mostrado isso ao longo do percurso histórico, que nós não conseguimos determinar a velocidade absoluta do éter, tá certo?
Então, um dos experimentos que se aventurou por tentar encontrar a velocidade da Terra em relação ao éter foi o experimento de Michelson-Morley, tá? Que foi a interferometria mais sensível realizada, e por isso Michelson-Morley não ganharam o prêmio Nobel por descobrir que o éter não existe. Essa é a versão, né, que descobriram que o éter não existe, né, é a versão passada pelos livros didáticos, mas não é a versão correta. Eles ganharam por conta dos avanços da interferometria. Então, em 1887, a interferometria mais sensível realizada, ainda no mesmo ano da descoberta das ondas de rádio, de encontrar as ondas de rádio, tá bom? Da produção das ondas de rádio, Michelson e Morley realizaram uma interferometria mais sensível o possível. Tá? Então, a análise de velocidade do éter em relação à Terra era do quadrado da razão da velocidade da Terra e da luz no éter. Tá certo, gente? Então, era V dividido por C ao quadrado. E isso, na verdade, era um valor muito pequeno e mesmo a interferometria mais sensível possível não conseguia detectar isso. Por quê, gente? O que resultou no experimento de Michelson-Morley? Resultou que as experiências eram inconclusivas e, para isso, ela teve que ser refeita diversas vezes ao longo do ano. Também, diferentemente da narrativa contada nos livros didáticos, o éter não acabou com a experiência de Michelson-Morley. Então, muitas teorias do éter, muitas teorias, por exemplo, da própria relatividade, levaram o éter em consideração, como, por exemplo, a própria teoria lorentziana, tá bom? Do éter. E aí a gente pula para 1905. Existe um buraco aí, e nesse buraco a teoria da relatividade já estava praticamente pronta, e diferentemente dos livros didáticos, não foi Einstein o gênio que descobriu sozinho a teoria da relatividade quando pensou estar sentado num facho de luz. Tá certo, gente? Einstein teve uma contribuição muito boa porque ele colocou essa teoria que é super complexa em termos mais didaticamente acessíveis, tá bom? Então, vários cientistas já tinham construído artefatos teóricos para lidar com esse problema, como, por exemplo, o próprio Hendrik Lorentz, o Max Abram, o Henri Poincaré, tá? o Voigt, tá? E outros cientistas. Então, em 1905, praticamente o arcabouço da relatividade já estava fundado. Se você for ver o livro do Roberto Andrade Martins, que é um grande historiador da ciência, e que tem uma palestra, tem essa palestra dada em dois lugares diferentes. Uma eu acho que foi na Unicamp ou na USP, e a outra na Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz lá, basicamente, ele mostra, ele demonstra que o Einstein já teria acesso ao livro Ciência e Hipótese do Poincaré, em que o Poincaré discute esses elementos da teoria da relatividade. Tá bom? Na época, a contribuição de Einstein foi vista como uma mera extensão do trabalho de Lorentz. Tá bem? Como é que Einstein chega na solução da relatividade em 1905? Ele enuncia o princípio da relatividade. E ele, de certa maneira, ele consegue organizar isso de uma maneira melhor, mas a teoria já estava toda pronta. Tá? Então ele enuncia o princípio da relatividade dizendo o seguinte, que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. A, para Newton, as leis da mecânica eram as mesmas para todos os referenciais inerciais. Por que Einstein coloca isso dessa maneira? Porque quando você vai tentar fazer uma transformação de Galileu para as equações de Maxwell, você vai ver que elas não são invariantes, elas não permanecem invariantes. Tá? Para serem colocadas na forma covariante, elas serem as mesmas para dois referenciais iniciais distintos, é preciso que você aplique um conjunto de transformações distintas das de Galileu, que são as que hoje nós conhecemos como transformações de Lorentz, tá bom? E essas transformações de Lorentz, elas são claramente deduzidas pelo Einstein, mas já tinham sido elaboradas pelo próprio Lorentz, tendo uma interpretação diferente. Então, as transformações de Lorentz são aquelas transformações entre referenciais inerciais que vão de certa maneira, manter as leis da física semelhantes para esses dois referenciais inerciais. Nós temos duas partes, que é a cinemática e a dinâmica relativística, que hoje são divididas dessa maneira. As transformações de Lorentz, elas mostram as implicações cinemáticas, tá? As implicações cinemáticas da transformação da mecânica. Então nós temos, por exemplo, o fenômeno de dilatação do tempo, contração das distâncias, que são fenômenos, ou relatividade da simultaneidade, que são fenômenos cinemáticos. Tá? Não leva em conta as causas. Uma outra questão
envolve a dinâmica relativística, na qual nós teremos a transformação da lei de força na sua forma específica, mas manutenção na sua forma geral. Por que eu digo isso? Para Einstein, a força, assim como para Newton, é a taxa de variação do momento relativístico. Quem é que muda para Einstein? É o momento relativístico e, portanto, a energia. Momento e energia são enxergados da mesma maneira, tá? como, digamos assim, como duas faces da mesma moeda. Tá? Posteriormente, em 1908, Minkowski vai trazer o tensor momento-energia que explicitará isso. Tá bom? Então, o que ocorre da diferença da cinemática para a dinâmica relativística é que a dinâmica relativística ela implica numa transformação da lei de momentum. Tá? E por isso ela se importa com as causas do movimento. Na cinemática, não. A gente já pega aquelas transformações prontas, as transformações de Lorentz, e vai analisar os efeitos sobre o movimento sem olhar as causas. Tá bom? E aí o que acontece? Né? Nós temos lei de adição de velocidades, lei de adição de aceleração, lei como é que eu posso dizer? Transformações de Lorentz, os efeitos cinemáticos delas, a dilatação do tempo, a contração do espaço, a relatividade da simultaneidade. Tá certo? Então, quando Einstein traz esses dois princípios, de que as leis da física são as mesmas por todos os referenciais iniciais, ele amplia, tá, esse leque, e por isso, ou ele tem que alterar o eletromagnetismo, ou tem que alterar a mecânica. Então, o chute dele vai, que não é bem um chute, né? Mas a ideia dele perpassa por refletir acerca das ideias de espaço e tempo newtonianas, alterando a mecânica, portanto. Tá certo? Então, as leis do eletromagnetismo permanecem as mesmas, são as equações de Maxwell. As leis da mecânica são alteradas. E aí, claro, em outros domínios também as leis vão ser redebatidas. A própria ótica já havia passado por essa questão, já se havia mostrado ao fim do século XIX que as leis da ótica devem ser as mesmas para todos os referenciais iniciais, e como a ótica está ancorada no eletromagnetismo, não houve mudança nela também. Tá certo? O que teve que haver mudança é na mecânica. E a velocidade da luz é independente da velocidade da fonte. O postulado que é colocado em muitos livros didáticos não é um postulado, mas sim uma consequência desses dois postulados aqui, de que a velocidade da luz ela independe da velocidade do referencial. Tá? Por que é uma consequência? O postulado que Einstein coloca na sua obra é que a velocidade da luz independe da fonte. Com isso, ele alcança as transformações de Lorentz e mostra uma lei de velocidade, tá? Que é a lei de velocidade de transformação entre dois referenciais inerciais. Ele coloca um como tendo a velocidade da luz, no final das contas, o outro vai ver também, né, a velocidade da luz como a velocidade da luz. Ou seja, isso, na verdade, essa consequência de que a velocidade da luz independe do referencial que você está medindo, na verdade, é uma consequência dessa assunção inicial. Tá? Bom, Lorentz versus Einstein. É preciso que a gente entenda essas duas coisas, porque o próprio Lorentz já tinha derivado as transformações de Lorentz. O Poincaré já tinha chegado nessas equações. O próprio Poincaré já tinha chegado no E igual a mc quadrado antes do próprio Einstein. Tá certo, gente? Então, Lorentz e Einstein entendiam de forma diferente as equações da relatividade. Enquanto Einstein atribuía um significado físico às equações, o Lorentz acreditava que as equações eram meramente instrumentos matemáticos. Então você vê, de um lado, uma interpretação instrumentalista do Lorentz e uma interpretação física realista do Einstein, que se provou ser a mais acertada. Tá? Uma das consequências disso, tá, gente, do fato de que das transformações de Lorentz aplicadas também ao campo eletromagnético, era de que o campo elétrico e o magnético seriam um só, o que se mostrou mais acertado do ponto de vista físico. Então, Lorentz e Einstein já tinham uma construção aí, digamos assim, Lorentz já tinha uma construção da teoria pré-Einstein, mas Einstein entende, aparentemente, do ponto de vista da física, melhor esses resultados. A relação massa-energia também já havia sido proposta antes, tá? Pelo próprio Poincaré, que chegou antes nela, mas também a partir da noção de massa eletromagnética de Abraham, Langevin e Kaufmann, tá? Em 1905. Como é que funcionava essa ideia de massa eletromagnética? Tá? Eles já haviam feito experimentos com partículas
com partículas carregadas em altas velocidades, e tinham percebido que a inércia dessas partículas aumentava conforme se aumentava a velocidade delas. Tá certo, gente? Então, a massa de um objeto em movimento seria diferente da sua massa supostamente vista por um referencial em repouso. Tá? Mas isso eles atribuíam claro, a uma existência de uma massa eletromagnética cujo valor dependia da velocidade da carga. Tá? Em 1908, nós temos a formalização em termos tensoriais da teoria da relatividade por Minkowski, tá? Que ele introduz a noção de espaço-tempo. E com isso ele introduz o espaço-tempo, o momento tensor e energia, os quadrivetores, tá certo? E o Einstein entendia que essa formalização era desnecessária por ser muito complexa. Há outras formulações também, mas a do Minkowski é a mais conhecida, tá certo? Como é que a relatividade especial foi acolhida? Aparentemente, né, muitas pessoas consideram Einstein como um gênio que propôs uma teoria que foi amplamente aceita pela comunidade, porque, nossa senhora, olha o Einstein aí propondo uma coisa muito maravilhosa, nós somos os meros imbecis que não conseguimos ver nada além do que enxergam nossos olhos. Né? Não foi assim, óbvio. Tá? A teoria enfrentou, de certa maneira, uma grande resistência, tá? Justamente porque não tinha aquela comprovação experimental tal qual o efeito fotoelétrico. Mas Einstein ganhou prêmio Nobel não pela relatividade, mas pelo efeito fotoelétrico. Demorou mais ou menos cerca de 20 anos para aceitação dessa teoria, tá certo? E os que foram adeptos e que a acolheram, né, como por exemplo o próprio Planck, alegavam que a teoria tinha uma grande generalidade e elegância, e de fato ela tem, e que ela era aplicável a novos domínios, como por exemplo a termodinâmica. Planck foi um dos que escreveu, por exemplo, as leis da termodinâmica numa versão relativista. Bom, em 1915, 10 anos depois da proposição da teoria da relatividade especial na sua forma einsteiniana, eu digo isso porque a teoria já estava praticamente pronta antes do Einstein chegar, nós temos a generalização da teoria da relatividade, essa sim, totalmente einsteiniana, a generalização do princípio da relatividade para sistemas acelerados. Então, a relatividade geral ela surge como uma maneira de incluir sistemas acelerados não inerciais na discussão. Então, você vê que a relatividade geral lida com referenciais não acelerados. E aí você quer colocar um campo gravitacional na jogada para analisar a coisa já muda de panorama. Tá certo, gente? E aí Einstein introduz o princípio da equivalência, que é muito conhecido de diversos livros didáticos. Se você quiser, você bota aqui no Google, olha, eu vou botar no Google para você aqui, ó. Princípio da equivalência de Einstein. Aí você vê aqui, ó, na inteligência artificial. O princípio da equivalência de Einstein é um dos postulados da teoria da relatividade geral que estabelece que a gravidade e a aceleração são indistinguíveis. Que é aquele experimento mental que ele coloca uma pessoa dentro do elevador e aí fica, né, refletindo, mas isso daqui dá pra gente saber se ele está em queda livre ou se ele está sendo virtualmente acelerado por algum referencial externo. Né? Uma pessoa dentro do elevador ela não consegue saber isso. Então, a aceleração de um referencial é similar à aceleração de um campo gravitacional uniforme, de sentido contrário igual valor. Tá? O resultado das experiências realizadas em um campo gravitacional é o mesmo que seria percebido por um observador acelerado, e os corpos caem no vácuo com a mesma aceleração, independentemente de sua massa ou composição. Tá certo? Aí olha aqui, Einstein teve a ideia do princípio da equivalência quando assistiu a queda de um pintor de um andaime, ele refletiu sobre a sensação vivenciada pelo pintor, concluiu que não havia diferença entre uma queda livre e uma ausência de aceleração. Ele foi utilizado por Einstein para prever o redshift gravitacional, que é o afastamento do vermelho, tá? E fundamental para a elaboração da teoria relativa geral. Em 1922, o experimento espacial confirmou o princípio da equivalência com precisão recorde, certo? Aí, claro, né, para 2022 você vê, né, o quanto as ideias dele se mantiveram, tá bom? É importante mencionar também que ele teve a ajuda do Marcel Grossman, tá? E tinha antes a ajuda da Mileva Maric com os cálculos matemáticos. Significa que o Einstein não sabia fazer conta, que o Einstein era um imbecil? Também não. Tá? Então, os primeiros resultados, tá, eram a precessão do perélio de Mercúrio. Mercúrio ele tem um atraso
periódico da sua órbita, que desde a época da mecânica newtoniana nunca conseguiu ser explicado e por isso se transformou num problema engavetado, o que foi muito interessante, né, para a teoria einsteiniana mostrar o seu valor, e claro, o desvio da luz por grandes massas. A Primeira Guerra Mundial, né, você vê, a teoria foi proposta em 1915. Tá? Então, entre 1914 e 1917 estava ocorrendo aí a Primeira Guerra Mundial, com o palco principal, mas é mundial porque era mundial. Tá, gente? Então teve guerras na Turquia, teve guerras lá para a Ásia, teve guerras sobretudo nas colônias africanas, e teve países também de outros lugares que acabaram se envolvendo. Então, por exemplo, se a Inglaterra estava envolvida, a Austrália lá na Oceania estava também junto. Tá? Para você ter essa noção de por que a guerra era mundial e o palco principal era a Europa. Tá certo? Então, houve dificuldade com a observação dos eclipses e a primeira observação assim, que confirmou, né, a relatividade geral, ela vem 4 anos depois da proposição da teoria, que a Royal Society e a Royal Astronomical Society realizaram observações na Ilha do Príncipe, em Sobral, no Brasil, Ceará, e essas observações confirmaram a teoria da relatividade, corroboraram, melhor falando, né, a relatividade geral. Tá? Alguns dos princípios que estão na base da relatividade são a curvatura do espaço-tempo, o tempo está em mesmo pé de igualdade que o espaço e a matéria encurva o espaço. Esses elementos provocaram revoluções, ou melhor, tem implicações epistemológicas que, na verdade, demonstram a ciência como um empreendimento que trabalha com conceitos. Então é importante você, que é um aluno de licenciatura em matemática e física, que é um aluno de licenciatura em física, licenciatura em matemática, ou de qualquer campo científico, a ciência ela lida com conceitos, e os conceitos eles são livres criações da mente humana. Eles não existem na natureza antes que nós possamos criá-los para então observar as coisas. E que, claro, a ciência é um empreendimento social, como eu falei para vocês, antes de Einstein a teoria da relatividade especial já estava pronta. Depois de Einstein, não foi só ele que trabalhou na teoria da relatividade geral, ainda hoje trabalha-se em teoria da relatividade geral, e isso é feito por um grande número de cientistas muito competentes, que também erram e que são seres humanos. Um forte abraço a todos, tudo de bom.